Vamos agora chegar perto do cotidiano da escola e quem vem compartilhar conosco é a coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação de Ceabra, na Bahia. Uma baiana. Uma baiana. Viva! Ela foi vencedora do prêmio Educador Nota 10 da Fundação Vitor Tivita. Ela é formadora de professores, coordenadores e equipe técnica de secretarias de educação pelo Instituto Chapada. E o seu tema de hoje é a escola como um espaço privilegiado para a formação continuada de professores. Vem ao palco professora Jana Barros. Um prazer recebê-la. Com a minha palavra. Olá, Jana. Jana, você fala no púlpito ou você fala no microfone? Que responsabilidade, né? Fiquei agora, se eu já estava com medo de estar aqui, agora fiquei mais nervosa ainda, mas vamos lá que a gente consegue. Então, como foi dito, eu sou Jana Barros, sou coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Ceabra. Também faço parte do grupo de formadores do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa. Sou talento da educação pela Fundação Lema, participante da rede Conectando Saberes, apoiadora do programa Ensina Brasil, então eu digo que onde me chamarem para falar de educação, eu vou. Então, eu sou de todo mundo e de todo mundo que estiver falando de educação, não é, Ângela? Eu vou. Então, vamos lá. Tem uma pergunta bem importante, vamos lá se eu consigo mexer aqui. Alguém me ajuda? Aqui. Que é essa. O que falamos quando falamos de BNCC, tá? E quando falamos de BNCC, devemos falar, ou precisamos falar, ou é urgente falarmos sobre várias coisas. E eu vou tentar trazer essas várias coisas. Na rede do Chapada, desde a primeira versão que nós estamos labutando com a BNCC. Olhando, reolhando, orientando professores, discutindo, analisando os princípios. Então, falamos de BNCC na rede do Projeto Chapada desde a primeira versão. Tá? No entanto, quero chamar bastante atenção que, quando falamos de BNCC, precisamos falar de pessoas e precisamos falar de futuro. Ninguém vai falar da BNCC como um documento. Ela não é a nota fiscal do equipamento que a gente compra, muito menos a certidão de casamento que a gente tem guardada. A BNCC é algo que vivo, porque forma pessoas para o nosso futuro. Recentemente tem me chamado bastante atenção uma fala que também sou professora da rede municipal, que nós não somos educadores, nós somos professores. E eu fiquei perguntando por que estão dizendo isso, não é? Eu sou professora, não sou educadora, porque educa é a família. E aí eu fiquei lembrando do currículo da escola onde eu estudava. E lá naquele currículo, disseram que meus professores eram educadores. Não sei se alguém aqui se lembra, não conheço o currículo do Brasil daquela época, estou falando da minha experiência, mas nós tínhamos educação moral e cívica, que nos educavam para algo, nós tínhamos educação para o lar, que nos educava. Então, quem ensinou o pai do Brasil a perguntar o que a escola está falando, a comunidade, fomos nós. Então, a minha pergunta frente à BNCC é esse. Que perguntas nos farão os pais do futuro? Que perguntas nos farão os alunos do futuro? Porque a BNCC os prepara para o futuro. Tá? Outra coisa que me chama a atenção quando a gente fala de BNCC e que está relacionada a pessoas é porque formar pessoas para viver fora da escola. É isso que a BNCC faz. Não é? Então, é muito importante a gente entender quais são as pessoas que nós queremos fora do muro das escolas. E, para entendermos quem elas serão, nós precisamos entender urgentemente quem elas são hoje. Nós nunca vamos conseguir pensar nas pessoas do futuro se nós desconectarmos as pessoas do presente. E eu estou falando isso e vou trazer algumas imagens. Essas imagens não foram tiradas para estar aqui, fazem parte do portfólio do meu trabalho. Eu vou mapeando os processos que a gente vai vivendo na rede, então elas não têm uma qualidade para esse momento, mas elas fazem parte do processo que eu vou acompanhando. Então, tem aqui um cronograma de trabalho. Tá? Esse é meu cronograma de trabalho. Se vocês observarem ali abaixo da primeira imagem, eu tenho um grupo hoje de 42 professores na rede Ceabra, mas eu trabalho com a implementação da BNCC. No entanto, a pergunta é, temos 42 professores, mas esses 42 professores não estão na mesma página. Então, não é um professor, são 42. Como eu resolvo isso na implementação da BNCC? Então, eu tenho um grupo da Escola Jorge Amado, tenho um grupo da Escola Manuel Teixeira Leite e tenho um grupo da Escola Rural.
Só para vocês terem ideia do que é implementar a BNCC para pessoas de verdade, o grupo da Jorge Amado é formado, por exemplo, por meu ex-secretário de Educação, tá? Uma pessoa extremamente experiente. Junto com ele, tem mais 2 ou 3 formadores também do Instituto Chapada. No grupo 2, eu tenho professores que têm 3, 4 anos de carreira. Já no grupo 3, eu tenho todos os professores em fase inicial, primeiro ano na sala de aula. Como discutimos BNCC para pessoas tão distintas? Então, falar de BNCC é falar das características, de quem essas pessoas são e como elas vão ajudar as pessoas que sairão da escola para fazerem parte do nosso futuro. Outra questão que é falar de pessoas, eu trouxe para vocês justamente um caderno de uma das minhas professoras do segundo grupo. Ali nós estávamos discutindo o fenômeno fake news, que está lá previsto na BNCC como das temáticas importantes. Aqui do lado, ela achou ótimo discutir, né? A BNCC está trazendo, é muito importante, a gente quer implementar. Mas, ao tentar planejar sobre isso, ela esqueceu totalmente o objeto e as habilidades. Então, essa professora precisa voltar a referenciais sobre o que é ler em contexto de estudo, para ela pensar melhor sobre isso. Mas o mesmo não aconteceu com esses professores, que são professores de classes rurais. Eu tenho aqui um mapeamento do que as comunidades elas querem, né, quando se fala em educação. E aí tem um mapeamento de uma escola de uma comunidade quilombola chamada Baixãozinho. Então, essa escola, por exemplo, me diz, eu quero valorizar as pessoas daqui. Eu quero que essas pessoas saiam da sua casa, da zona rural, vão para a cidade e saibam se defender. Então, esse é meu segundo grupo, que também está pensando sobre como se implementa a BNCC. Aqui eu tenho, para vocês, algo que não vou discutir dentro de uma perspectiva ética, e não era essa a minha intenção de trazer, mas, quando eu falo de BNCC, eu falo de pessoas, mas eu falo de pessoas que sabem, acham que sabem, ou que pensam que sabem. Então, aqui eu fiz um mapeamento de quem são os professores, os meus 42 professores. E nós descobrimos, por exemplo, coletivamente, analisando com os meus professores, o que eles não sabem ler, ou que eles gostariam de aprender a ler, o que eles têm dificuldade de escrever, mas precisam ensinar seus alunos a escrever, que informações eles não têm acesso, mas precisam dar acesso aos alunos. Com isso, nós mapeamos, por exemplo, em vermelho, o que é de todo mundo. Nós mapeamos de uma cor mais ali laranjinha, o que pertence a um determinado grupo. Então, assim, quando falamos de BNCC, falamos de pessoas que têm saberes totalmente distintos, mas que estão formando as pessoas do futuro. Quando falamos de BNCC, falamos de planejamento da prática, né? Vocês estão observando aí, justamente, um momento de formação de professores, no qual nós estávamos discutindo a temática do fake news. Tá? Então, é a temática prevista lá na BNCC, os meninos precisam ter acesso aos diferentes textos que estão nas diferentes mídias, mas como é mesmo que se ensina isso? Aqui vocês estão observando um quadro totalmente rabiscado, foi uma pauta de formação, onde nós estávamos discutindo o que era objeto de conhecimento e como objeto de conhecimento precisa aproximar os alunos de determinada habilidade. E, nesse momento, a professora disse assim para mim, a professora Maíra, Jana, como faz isso mesmo? E ela foi lá na biblioteca, pegou um livro, tiramos uma cópia e vamos agora aprender como se traduz essa habilidade e esse conteúdo na prática, lendo o livro, lendo o texto, lendo os gêneros, usando as práticas de leitura previstas na BNCC. Então, a primeira coisa que a gente aprende na Rede Chapada é que não dá para falar de BNCC sem falar de gente, sem falar de futuro. Tá? Aqui é mais um exemplo. BNCC, quando falamos de BNCC, precisamos falar de oportunidade. E aí eu quero chamar bastante atenção de oportunidade para quê e para quem. Tá? Na BNCC, se nós não tivermos um esforço coletivo de discutir, eu quero chamar bem a atenção disso, do que é inegociável. Tá? Durante muitos anos, nós negociamos o inegociável na educação. Então, quantas são as escolas brasileiras que têm biblioteca? Quantas são as escolas brasileiras que têm acesso à internet? Quantas são as escolas brasileiras que têm um espaço para uma aprendizagem mais colaborativa? Quantas são as escolas que têm uma quadra de esporte? Quantas são? Então, não adianta falar de BNCC se nós não falarmos das oportunidades que a BNCC traz para que as redes se juntem, para que os secretários de educação possam planejar o trabalho. A gente não pode falar das oportunidades que um diretor tem, as oportunidades que nós temos aí para coordenador, para professor e para a gente, aluno. Tá? Para isso, eu trouxe como exemplo uma biblioteca que eu tenho numa das escolas rurais que eu coordeno.
Tá? Então, para falar de BNCC, a gente precisa falar desse acervo. Talvez muitos aqui, como eu, já tenham olhado, estudado e analisado quais são os objetos de conhecimentos e as habilidades. A gente vai observar que no segundo ano do ensino fundamental 1, nós já temos ali a previsão de que os meninos leiam romances. Aí a pergunta é, quantos títulos de um mesmo romance, ou quantos títulos de romances diferentes nós temos nas bibliotecas da escola? Olhar essa imagem, precisa dizer ao secretário quais são as ações dele, enquanto secretário, precisa dizer às redes quais são as ações que uma rede vai implementar, precisa contar para o diretor, por exemplo, eu olho essa imagem, o diretor faz o quê quando olha essa imagem? O que um coordenador faz quando olha essa imagem? O que o professor faz quando olha essa imagem? Porque essa imagem, traduzida na implementação da BNCC, precisa nos falar de oportunidade e daquilo que não pode ser negociado. Tá? Quero também enfatizar que falar de BNCC sem falar de mudanças na formação inicial e formação continuada de professores é falar de algo que não vai acontecer. As pessoas não estão prontas para implementar uma base. Nós precisamos nos constituir como implementadores de uma base. Tá? Falar de BNCC é falar de espaço físico, tá? Que confere dignidade e identidade. Eu vou trazer para vocês imagens que eu não tirei também para estar aqui, mas que representam um pouco do que é dignidade. Tá? Essas são as classes onde a BNCC serão implementadas como um currículo base. Temos aí, são alunas das classes de EJA, que eu também coordeno esse ano. E interessante, quando eu cheguei nessas escolas, eu perguntei o que elas queriam, né? E tem uma senhorinha de 85 anos que me disse, eu queria sentar numa cadeira grande, porque ela senta em cadeiras de educação infantil, porque a escola funciona como educação infantil durante o dia e à noite funciona como classes de jovens e adultos. Para o outro, eu perguntei o que ele queria. Ele disse que queria uma lâmpada, porque a lâmpada que tem na sala dele é no meio da sala, tá? Ela não ajuda a que eles possam ler os textos que estão nos livros ou os textos que nós levamos. Também, ela fica em frente ao quadro e ela traz um brilho e ele não consegue enxergar. Então, falar de BNCC, de implementação, não era só falar daquele processo de leitura, de escrita, de matemática, de construção de habilidade, mas é de construção de identidade e dignidade para essas pessoas. Tá? Só que não é porque estamos na ausência de iluminação, de cadeira, de um espaço de melhor qualidade, que a gente agora vai... Não dá para implementar. Dá. Tá? O que nós fizemos justamente nessas classes? Nós estamos com sequências didáticas sobre qual é a iluminação adequada. Estamos aprendendo sobre isso, aí já aprendemos sobre os lumens. Não é? E aí, nós vamos escrever um projeto para cada sala. Por que eu tenho mais fotos? Então, nós mapeamos qual é a condição... Qual é a condição de cada sala, nós mapeamos. Mapeando essas condições, nós vamos estudar qual é a condição ideal para que eles possam estudar. Mapeando a condição ideal, porque a gente vai estudar textos, materiais, ok. Consultar engenheiros, nós vamos encaminhar à secretaria quais são os projetos de iluminação para cada sala. Esse projeto já está em execução, essa sequência já está. O que eu quero? Né? O que nós desejamos lá? Nós desejamos que, ao aprender sobre iluminação, construir determinadas habilidades para ler diferentes textos, esses alunos possam não só modificar as suas escolas, mas eles possam modificar as suas casas, possam trazer mudanças para a sua comunidade, possam mudar os sindicatos, as associações. Por quê? Porque a BNCC diz que a gente vai formar gente que saiba ler fora da escola e que vai poder transformar a vida. Então, não estou dizendo que a ausência de condições de espaço físico não me permite fazer um trabalho, tá? Mas eu estou dizendo que implementar a BNCC também é cuidar dessa parte. Tá? Falar de BNCC é falar do trabalho do diretor escolar. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês algo que a gente tem feito lá. Nós não temos livros em todas as escolas, muito menos bibliotecas. Tá? Estamos fomentando as bibliotecas de classe para ajudar os meninos a se aproximar dos livros que estão lá previstos, dos gêneros, das práticas leitoras que tem na escola. Então, cada diretor, e eu tenho 12 nesse espaço meu de trabalho, mapeou seus livros, e o que a gente faz? A gente vai planejando, eu vou discutindo pelos grupos de WhatsApp com os professores,
E a cada semana, de planejamento, a gente vai discutindo quais são os livros que poderiam circular. Então, eu não tenho livros, não estou dizendo que não precisa ter biblioteca, porque isso não é a saída, daqui a pouco a gente não vai conseguir sustentar muito bem por muito tempo. Mas estou dizendo que, se os alunos de Fundamental 2 e Fundamental 1, que é a minha área de atuação, precisam ler livros, a gente vai construir caminhos. Tá? Mas, sem a formação do diretor escolar, provavelmente esse caminho ele vai começar a se esvaziar daqui a pouco. Falar de implementação da BNCC é falar de espaços e estratégias formativas. Tá bom? Então, vamos lá, as estratégias que a gente vem utilizando na escola. Não sei se dá para a gente entender muito bem o caminho, mas nós estávamos estudando na escola, com o grupo dos meus professores, porque sentimos dor de cabeça. Tá? E porque sentimos dor de cabeça, traz um vocabulário rico, traz artigos científicos, traz textos mais densos. E a pergunta dos meus professores era a seguinte: como os alunos de primeiro ano, de segundo, que ainda não leem convencionalmente, podem acessar determinada informação? Tá? Então, a gente discutiu quem lê o texto, quem discute o texto, quem retira a informação, quais são as informações. E aqui a gente está no momento de planejamento, onde a gente estava discutindo que o professor, para levar determinados trabalhos ou construir determinadas habilidades, ele precisa possuir, tá? Essas habilidades. Ou então elas precisam estar em construção. Então, a principal estratégia formativa de implementação da BNCC hoje no território da Chapada, no meu caso, é a dupla conceitualização. Tá? Os professores vivem as situações, eles entendem como elas funcionam, eles lançam perguntas sobre o funcionamento, eles pensam sobre as condições didáticas que precisam ser garantidas para que esse trabalho vá para a sala de aula, e eles voltam para a sala de aula para testar, para ver como funciona, e retornam para mim. Eu vou mostrando isso aqui aos poucos. Para vocês terem ideia, quando eu fiz aquele mapeamento, lembra uma das primeiras imagens, fiz um zoom na comunidade. Os alunos disseram: a gente quer uma escola mais bonita, que a gente quer ter um lugar para comer, a gente quer ter merenda de melhor qualidade, eles não querem comer a mesma coisa que os meninos, que comem durante o dia, porque eles saem do trabalho. A gente quer, a gente quer, a gente quer. E aí surgiu a oportunidade de a gente estudar educação fiscal. Tá? De onde vem o dinheiro para a gente implementar as ações que a gente está exigindo? E aqui tem um trabalho, uma seleção de material que eu acabei fazendo com eles. Quem não sabe ler? Ler sobre educação fiscal, que tem um vocabulário também riquíssimo, que tem nomes e siglas, ler sobre isso. Como é que se faz a leitura disso quando não se sabe ler? E os alunos maiores, o que eles leem sobre isso? Então, todo esse material foi um material justamente selecionado para além dos materiais que ele tem do livro didático, em função das habilidades e dos objetos de conhecimento previstos na BNCC. É bem interessante que aqui eu tenho um protocolo, que também é outra estratégia formativa que nós utilizamos. Então, depois de sair de um espaço de planejamento comigo, onde nós estávamos discutindo educação fiscal, depois de uma situação de dupla conceitualização, nós combinamos o acompanhamento, porque não cabe só ficar lá discutindo, planejando, materializando como seria essa ação na sala de aula e depois eu não acompanhar. E o acompanhamento, não sei se a maioria conhece as escolas brasileiras que estão lá na região da Chapada, mas nós temos escola que fica a 80, 90, 100 quilômetros de distância da sede. Então, o acompanhamento, às vezes, significa sair de casa às 5 horas, chegar na escola às 6h30, 7 horas, acompanhar uma escola e retornar. Se eu tenho 42 professores, imagine quanto tempo eu levaria para acompanhar todos em tempo que funciona para eles, no tempo da discussão. Então, a gente encontrou um caminho que é o seguinte: pelo WhatsApp, né? Eles planejam uma situação comigo, a melhor situação que a gente consegue planejar, vão para a sala de aula, tem a previsão já de quem é o aluno que ele vai fazer a intervenção, e durante 2 ou 3 minutos de intervenção, eles gravam e me mandam em tempo hábil o áudio do WhatsApp. Com isso, eu protocolo, né? Eu transcrevo, e, a partir dali, eu sei discutir qual é a demanda formativa que eu tenho, o professor tem, e o que aquele aluno está aprendendo ou está provavelmente deixando de aprender por conta das impossibilidades que o professor traz nas suas intervenções. Ou melhor, que possibilidades o professor traz nessas intervenções que ajudaria o outro colega, que também vai estar junto com ele, a aprender. Então, acompanhar a aula, protocolar a aula, é outra estratégia formativa que nos ajuda na implementação da BNCC. Quais são os desafios, né? Então, vamos lá. Está aí, né? A BNCC, além dela ter objeto de conhecimento, a BNCC, além dela ter habilidades,
a BNCC ela tem os princípios da formação desse sujeito, né? E, frente aos princípios da formação desse sujeito, tem uma coisa que a gente precisa chamar bastante atenção, que é projeto de rede. Eu estou falando de um trabalho da Rede Chapada, são vários municípios juntos, mas nós precisamos falar de rede. Se vocês me perguntarem quantas são as redes que provavelmente conhecem o trabalho do coordenador, eu deixo a pergunta em aberto. Quantos são os diretores que acompanham de perto o trabalho formativo do coordenador? Quantos diretores? Também deixo aberto. E se vocês me perguntarem o que se quer, o que a Secretaria de Educação quer de mim depois de um ano de tentativa de implementação da BNCC, eu também não tenho essa resposta. Então, parece que a gente está falando de implementação, mas a gente está deixando de pensar em que evidências nós teremos daqui a um ano, 6 meses, um mês, de que essa implementação está dando certo. Se nós não tivermos evidências sobre isso, a pergunta é como vamos evitar o fracasso de implementação da BNCC se não sabemos o que queremos em 6 meses, em um ano, em 2 anos. E outra questão... que eu quero chamar bastante atenção é a garantia de direitos. Tá? A BNCC traz habilidades que estão, muitas vezes, muito longe do trabalho que o coordenador e que o professor faz hoje. Tá? Se nós começarmos a negociar essa implementação, ou o que ela propõe na formação de alunos, de professores, de rede, como vamos garantir direitos e como vamos avaliar se estamos qualificando ou não o ensino. Tá? Então, para mim, o maior desafio, e para as escolas e para os meus parceiros de trabalho, é como vamos monitorar a implantação desse processo de implementação da BNCC. Tá? Quais são os indicadores de qualidade que teremos nesse processo? Quem vai dizer quais são esses indicadores? Como a Secretaria de Educação vai acompanhar esse processo? Eu tenho aqui uma ideia que a gente está lá, que é a seguinte... Eu tenho as metas, eu falo minhas, desculpa, as metas do trabalho que a gente está desenvolvendo de implementação nessas 42 classes. E, durante todo o ano de 2018, eu tenho ações que eu vou acompanhando. Então, ali, se der para ver, eu tenho o nome de professores. Aqui em cima, eu tenho um conjunto de ações que precisavam ser disparadas em março. E aqui eu tenho uma marquinha de quais são os professores que estão conseguindo implementar aquilo que nós discutimos. Tá? Aqui também eu tenho recortes do meu plano de formação, porque se eu quero uma implementação da BNCC, mas eu não tenho um plano de trabalho, como fica o progresso dessa minha ação? Então, eu tenho ações de planejamento, eu tenho ações de reforço escolar, eu tenho ali ações referentes aos dados que eu tenho ações referentes à formação, tenho um conjunto de ação referentes a espaço físico e tenho um conjunto de ações referente à comunidade, porque falar de BNCC também é falar de comunidade. Tá? Falar de implementação de BNCC é falar de evidências, é falar de idas e falar de vindas. Olha aqui as metas do meu plano de trabalho. Então, a gente vai mapeando quais são as metas e como essas metas vão se desdobrando para que eu tenha evidências de progresso por mês. Então, aí eu tenho o que eu fiz no mês de março, isso está na íntegra, tá? Que é do meu plano de formação. Eu tenho aqui o que eu fiz em abril, tá? O que eu deveria ter feito. Eu tenho aqui a ação de maio, que é essa que eu estou agora. Então, assim, falar de BNCC é falar desse sujeito que forma professores, é falar dessa secretaria que acompanha a formação de professores, mas é falar de metas, de ações, daquilo que pode ser observado. Falar de BNCC, nesses meus 2 últimos minutinhos, é falar de respeito, é falar de direito e é falar de responsabilidade. Tá? Formar professores para implementar a base não é algo tão simples. E gostaria de fazer um pedido que não tornássemos isso simples. É extremamente complexo. Tá? Então, muitas vezes, eu já me vi em situações de que pessoas estão dizendo que fazer é muito simples. Então, elas inventam estratégias assim, maravilhosas que vão dar resultado em um mês, vão dar resultado em 2, né? E em algum momento, junto a essas pessoas, eu perguntei para elas se elas já foram à escola. Né? E elas disseram, Janaína, quer dizer agora que para a gente resolver um problema da educação, a gente tem que ir à escola? Então, entende? E aí, eu vou brincar com vocês. Posso brincar? Posso? Então, vamos lá. Quem hoje, ou quem agora estava pensando no pé? Provavelmente ninguém, mas todo mundo parou para pensar no pé. A gente deu uma olhadinha assim rápido,
Entende? Então, assim, parece impossível pensar no pé sem se conectar com o pé. Mas parece que tem um monte de gente aí falando de educação sem se conectar com a educação. Entende? Então... E aí me incomoda bastante ouvir as pessoas falarem que professor brasileiro é desinteressado, que professor brasileiro é resistente. Isso me incomoda muitíssimo, porque a gente faz uma pergunta muito simples para eles, né? Quem são os professores que estão na escola e que professor você quer? E as pessoas não conseguem responder muito essas duas perguntas básicas de processo. Então, a educação... Falar de implementação de BNCC é falar de respeito, mas é falar também sobre uma outra ótica do respeito. Nós temos aí um conceito muitas vezes equivocado da escola de autonomia. Então, vamos lá. Vamos implementar a BNCC e vamos permitir, vou usar uma frase bem feia, ou fingir que não estamos vendo, que cada professor está fazendo ao seu modo. Vamos permitir que cada secretaria faça a seu modo. Fazer a seu modo é garantir direito de criança. Então, tem coisas que a gente não pode negociar na educação, tem coisas que não vão poder deixar de existir, tem condições básicas que, se não acontecerem, vai ter um esvaziamento da implementação, mas eu gostaria de pedir aqui a todos, e também manter em mim esse pedido, que é garantia de direito. E nós estamos aqui para garantir direito de alunos. Entende? E aí precisamos ter muito cuidado para, em nome da autonomia, não estarmos garantindo o direito de adultos que estão fora da escola. Tá? Outra coisa que eu quero trazer para a gente é responsabilidade. Tá? Responsabilidade, aprendi recentemente que responsabilidade é responder com habilidade. Então, a implementação da BNCC vai trazer inúmeros desafios. Tá? E o que é ser responsável com esses desafios? É adquirir habilidades. E adquirir habilidades é não só olhar para a nossa história de implementação de currículo, e responsabilidade também é olhar para esse documento e prever condições, mas responsabilidade nada mais é no Brasil que não negociarmos o direito de crianças a aprenderem a ler e escrever. Obrigada.